Bom dia, turminha do quarto ano! Como vocês estão? Tudo certo por aí? Antes que vocês me falem, prof, o seu vídeo está todo preto. Sim, ele está todo preto, porque isso tem tudo a ver com o tema da nossa aula desse quarto bimestre na nossa apostila de ciências. Vou dar uma dica para vocês. Pode já. Uma dica, hein? Qual é o tema da nossa aula? Isso mesmo! Acertou quem falou? Luz! Agora vamos acender a luz dessa casa que tá tudo muito escuro. Pera aí. Então, olha aí! Esse nosso quarto bimestre, né? Nosso capítulo 7 vai falar sobre luz. Luz, muito claro, certo? E eu não estou falando apenas de energia elétrica. Estou falando de luz de modo geral, certo? Galerinha, peguem a apostila de vocês lá na página 232 e 233 para nós conversarmos um pouquinho, tá? Então vamos lá. O que é a dita cuja da luz, né? A luz é um tipo de energia e é ela que nos permite ver, né, tudo que está à nossa volta. E daí eu falo de luz, sendo ela luz solar, né, a luz do nosso dia, a luz do nosso... a luz que temos, que nos permite ver durante o dia. E também estou falando de luz elétrica, né, luz de TV, de lâmpada, de vela, enfim. A gente vai abordar a luz de um modo geral e não apenas a luz solar ou a luz elétrica. Ok? Quero que vocês acompanhem ali, né, a imagem da página 232 e 233. Se vocês olharem, o que vocês veem nela que pode indicar que esse dia está ensolarado? Olhem lá na figura. Então, primeiro, começamos ali pela 232. Temos duas crianças brincando com água. Mãe de vocês deixa vocês brincarem com água quando tá frio? Não. Então aí a gente já tem uma dica de que é um dia ensolarado. Temos ali uma senhora, né, sentada numa escadinha com um... esqueci o nome? Como é que é o nome desse negócio aqui? Com um leque. Fazendo vento, então provavelmente ela também tá com muito calor. Na varanda ali da primeira casa tem uma pessoa assim, ó. Quando a gente tá com o sol no nosso rosto, a gente não faz assim pra gente poder enxergar melhor? Mais um indício ali de que o nosso dia tá claro. E na página 233 nós temos várias outras dicas, né? Nós temos um menino chupando sorvete, nós temos um homem, né, com um óculos escuro. Que mais? Criança brincando na rua, criança não brinca na rua de noite, né? Então claramente ali na nossa imagem é dia, e é um dia ensolarado, certo? Que elementos mostrados na imagem são relacionados à presença da luz, à presença do calor, né? Acabamos de ver. Tem pessoas com mão no rosto, tem pessoas com óculos escuro, tem pessoa ali, né, se abanando, brincando com água. Então tem vários indícios ali que nesse dia dessa foto, dessa imagem, estava bem calor. E daí vem uma pergunta muito interessante. Se fosse noite, o que nós poderíamos mudar nessa imagem? O que será que teria ali de diferente? Talvez não tivesse nenhuma pessoa na rua, né, porque é noite. O rapaz do óculos escuro, acredito que também não estaria usando. A senhorinha talvez não estivesse com calor. Ali na varanda, né, talvez a pessoa não estivesse com a mão no rosto. Então nós temos várias coisas ali que nós podemos usar, tá? Pra gente entender um pouquinho a respeito dessa questão de luz, eu preciso que vocês entendam que nós temos duas formas, né, de interpretar essa questão. Nós temos as fontes de luz primárias e nós temos as fontes de luz secundárias.
secundárias. Então vejam aí que a gente vai conhecer mais de pertinho cada uma delas. Velas acesas, lâmpadas, telas de televisão e o sol emitem luz. Por isso recebem o nome de fontes primárias de luz ou fontes luminosas. Essas podem ser, portanto, naturais, como o sol, ou artificiais, feitas pelo ser humano, como as velas. O material escolar, os alimentos, os animais, as plantas e as pessoas não podem ser vistas no escuro, porque não emitem luz própria. Nós os vemos apenas quando refletem parte da luz emitida pelas fontes primárias. Esses corpos e objetos são chamados de fontes secundárias. E aí, entenderam? Olha aí, nós não somos fontes de luz primárias, nós somos fontes de luz secundárias. Interessante, né? Vocês já tinham parado para pensar que se não tivesse o dia, neca de luz, né, nós não enxergaríamos um palmo na frente do nariz. E vocês podem me falar assim, prof, mas quando eu tô muito tempo no escuro, eu consigo enxergar as coisas. Aí é uma coisa de cérebro, né? O nosso cérebro é um cara muito inteligente, então ele se adapta às condições, por isso que vocês conseguem ver alguma coisa, né? Mas assim, se não tivesse nada de luz, se tivesse zero luz, nós não enxergaríamos nada, nem de dia, nem de noite. Belezinha? Galera, ali, né, na nossa apostila, na página 235, nós temos um exemplo da fonte primária e da fonte secundária. Então, observem lá. Temos uma menininha que tá lendo um livro, né, e ela tá lendo o livro embaixo de um abajur. Ali tem uma flechinha apontando, né, que o abajur é a fonte de luz primária e o livro é a fonte de luz secundária. Primária, então, é tudo aquilo que... fugiu a palavra, mas é tudo aquilo que cede luz, é tudo aquilo que dá a luz, né? Lâmpadas, TVs, velas, enfim. E fonte secundária é tudo aquilo que reflete. Então, se vocês olharem ali na imagem, a luz bate no livro e reflete para a menina. Então, o nosso livro é uma fonte secundária, certo? Porque está tendo o reflexo da luz para que nós possamos enxergá-lo. Eu sou uma fonte de luz secundária. Por quê? Porque a luz está batendo em mim e vocês conseguem me ver. Se a luz não tivesse batendo em mim, zero de luz, certo? E nesse caso a minha lâmpada é a minha fonte de luz primária. Tranquilo de entender isso daí, né? Galera, então agora nós temos algumas atividades, tá? Na página 234 nós temos um texto. Olha, eu tava falando de livro aqui, até me bananei. Temos um textinho sobre fonte primária, fonte secundária, o conceito de luz para vocês lerem, que é tudo isso que a prof explicou para vocês, mas eu quero que vocês leiam novamente. E na página 235 nós temos algumas atividades para vocês fazerem. Atividades super tranquilas. Página 236, nós temos uma mão na massa, certo? E para isso nós vamos precisar de alguns materiais. Aguenta aí que a gente já volta. Então, turma, para nós realizarmos nessa observação, esse mão na massa da nossa apostila, nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Uma folha de papel sulfite. Vamos precisar de uma folha de papel vegetal, né? Uma folha de papel manteiga, que é essa folha que a gente usa para fazer bolo. Prof, eu não tenho, não tem problema, tá? Não precisa fazer com essa se não tiver. Vamos precisar de um caderno, eu vou usar uma agenda. Vamos precisar de um plástico transparente. Eu peguei aqui um potinho de plástico e vamos precisar de um vidro. Então eu peguei uma travessa de vidro. E algo fundamental que eu descobri hoje que eu não tenho na minha casa, mas dá pra improvisar. A gente precisa de uma lanterna, tá? Quem não tem lanterna vai usar o flash do celular, tá? Não tem problema, vai dar pra fazer também. O que a gente vai fazer? Lá na página 236 da nossa apostila, nós temos uma tabelinha, certo? Que tem todos esses materiais aqui que eu passei pra vocês. E tem do ladinho assim, visibilidade, tá?
nenhuma, pouca ou muita. Vocês já vão entender. E tem assim, quantidade de luz que passa, muito, média ou pouca. Então nós teremos dois fatores, tá? Teremos que observar a quantidade de luz e o quanto nós conseguimos enxergar. Prof, eu não entendi nada. Calma que vocês já vão entender. Primeiro, nós vamos começar com o papel sulfite, tá? Então o que nós teremos que fazer? Iremos colocar o papel sulfite aqui na frente da parede, certo? E vamos colocar a nossa lanterna, né, o nosso celular com o flash ligado aqui. E teremos que observar se aqui na parede atravessa a luz, tá? E eu não tô falando do entorno do papel, porque por aqui vai passar alguma coisa, tá? Aos redores. Eu preciso saber se aqui, no meio dessa folha, tá? Chega luz na parede ou não? É isso que vocês têm que observar. E daí tá perguntando de visibilidade. Com a luz ligada e aqui, eu consigo enxergar através do papel? Entenderam o que a gente vai fazer? Então nós vamos fazer essa experiência juntos primeiro. E daí depois vocês vão fazer aí na casa de vocês para vocês conseguirem preencher a tabelinha. Ok? Então vamos lá. Então tá. Deixei a minha luz meio ligada, né? Deixei a minha luz das pontas, né, acesa para vocês conseguirem me ver, né? E para responder lá a tabelinha vocês vão ter que fazer em casa porque vocês precisam observar bem. Mas como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pegar o papel sulfite, tá? Então tá aqui o papel sulfite, tá aqui a minha lanterna. E agora eu tenho que observar lá na minha parede, atrás do meu papel. Chega a luz lá? Será que a minha luz atravessa pelo papel sulfite? E quando eu olho aqui na frente do papel, eu consigo enxergar alguma coisa que tá na parede? Entenderam? É isso que vocês têm que registrar ali. Vamos para o nosso próximo material. O nosso próximo material é o papel manteiga. Deixa eu esticar ele aqui que ele tá dobrado. Tá. Meu papel manteiga, meu papel vegetal. Ó lá. Atravessa a luz pro outro lado, pouquinho, dá uma clareada. Mas eu consigo enxergar o que tá lá na parede? Não sei, vocês vão ter que fazer aí pra dar uma observadinha, tá? Depois disso, o plástico transparente, tá? Vamos pegar aqui o nosso potinho e a nossa lanterna. Opa! Olha lá o que aconteceu, né? Atravessa a luz pro outro lado? Sim, atravessa, olha lá. E dá pra enxergar? Será? Se eu olhar aqui dentro do potinho, eu consigo ver o que tá lá na parede? O que vocês me dizem? O nosso próximo é o de vidro. Cuidado, tá, gente? Não vamos quebrar as travessas da mãe, pelo amor de Deus. Então lá, pote de vidro, atravessou a luz. Dá pra mim enxergar lá na parede se eu olhar por aqui, por dentro do pote de vidro? O que vocês me dizem? E o último é o nosso caderno, tá? Então vamos pegar o caderno. Opa, aqui a história já é um pouco diferente. Atravessa a luz lá pro outro lado. Se eu olhar aqui pelo caderno, lá pra parede, eu consigo enxergar alguma coisa? Entenderam qual é a experiência? Façam com a luz apagada, tá? A prof fez com a luz acesa pra vocês conseguirem me enxergar, ver como que eu tô montando. Mas vocês aí façam com a luz apagada no local mais escuro que vocês conseguirem. Ok? Deixa eu arrumar minha bagunça aqui. Então, turminha, ali, né, na página 236, nós temos algumas instruções pra gente conseguir realizar, né, essa observação, esse experimento. Então, tá pedindo pra vocês juntarem os materiais em cima da mesa. Vocês vão precisar de ajuda de alguém, tá, pra fazer, pra segurar a lanterna ali e o papel pra vocês conseguirem observar e registrar na apostila, tá? E vão preencher a tabela, tá? Essa tabelinha aqui, ó. Colocando-se a visibilidade, né, o que eu vejo através do papel, do caderno, do objeto, ela é nenhuma, ela é pouca ou ela é muita.
E a quantidade de luz que atravessa esse material. Ela é pouca, ela é média ou ela é muita? Entenderam? São esses dois tópicos que vocês precisam observar. Depois disso, ali na página 237, temos algumas perguntinhas para vocês responderem lá no caderno, tá? A visibilidade dos materiais variou, por quê? Por que vocês acham que em um a gente consegue ver e no outro não? No outro fica completamente sem visibilidade do outro lado. Número 2. A quantidade de luz que atravessou os materiais variou. Se sim, seria possível estabelecer uma relação entre essa variação e a visibilidade, né? Tem um que vocês conseguem enxergar mais, tem um que vocês conseguem enxergar menos. Por quê? A sombra variou conforme vocês mudaram a posição da lanterna? Como? Se vocês colocam a lanterna mais próxima, o que acontece com a sombra? Se vocês colocam ela mais distante do objeto, o que acontece com a sombra? Expliquem aí. E a número 4, se você escolher um material para colocar na janela da sala, na janela da casa de vocês, levando em conta que apenas a visibilidade e a quantidade de luz que passa... Opa! Qual material usado nessa atividade você escolheria? Por quê? Então, se fosse para vocês tampar a janela da sala da casa de vocês, para não passar nenhuma luz, tá? Para ninguém conseguir ver nada. Qual desses materiais que vocês usaram vocês escolheriam? Por quê? Entenderam, gente? Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, chame a prof vai ajudando vocês, tá bom? Mas tá super tranquilo e nas próximas aulas a gente consegue. Nas próximas aulas a gente continua. Não sei de onde saiu consegue. Acho que foi uma mistura de consegue com continua. A ver a respeito dessa luz, de onde ela vem e por que ela vem. É uma coisa bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Galerinha, um beijão pra vocês, um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira é feriado, segunda-feira não temos aula, vocês vão ter aí um diazinho a mais pra vocês descansarem e aproveitarem. E nós voltamos na terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijão! Até mais!